Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Hoje nós vamos ver mais um dos personagens, então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um personagem polêmico. Nós vamos falar sobre Jó, um livro bastante volumoso, com muitas partes interessantes, com muitas boas partes para estudarmos. Jó pode ter dois significados. Pode ser retorno ou também pode significar odiado. São dois nomes muito diferentes, mas como esse é um nome muito antigo, como esse é um nome já bem da época dos patriarcas, a sua tradução às vezes se perde com uma ou outra grafia diferente e isso modifica o sentido do nome. Então pode ser retorno, mas também pode ser odiado. De qualquer forma, o que acontece em relação a Jó? Primeiro, que nós não sabemos de onde é Jó. Nós sabemos, claro, a localização, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente não sabe de que linhagem ele é, quem era o seu pai, de quem ele era descendente. Nós não temos a genealogia de Ló. E isso, na verdade, o escritor sagrado achou que era de menor significância. Ele era habitante de uma região chamada Uz. Uz ficava entre Damasco e Edom. Era uma região com bastante desertos e com algumas regiões férteis. Na verdade, nós vamos ver aqui, ó, se o amado lembrar, nós temos Jerusalém, neste ponto aqui, onde eu estou com o indicador, né? O reino da Síria é aqui em cima, Damasco está um pouquinho mais para cima aqui. O Jordão é esta linha aqui, Edom fica para cá, o Mar Vermelho aqui. Então, toda essa região abaixo de Damasco, depois do Jordão, transjordânica, portanto, era considerada terra de Uz. Na verdade, nós não temos absoluta certeza de onde ela fica, nós não temos esta localização arqueológica, porque é uma época bastante antiga. Nós sabemos, entretanto, que ele viveu nesta possível localidade e na era patriarcal. Como é que a gente sabe que é na era patriarcal? Eu não sei o que é uma era patriarcal. Então eu estou falando de Abraão, Isaac, Jacó. Eu estou falando dos patriarcas. Então pode ter sido nesta época. Como é que a gente sabe que foi nesta época? Em primeiro lugar, porque a longevidade das pessoas era alta. Nós estamos falando de 200 anos. Depois, nós vamos ver que os caldeus ainda eram nômades, os caldeus ainda não haviam se fixado. Um pouquinho mais para cima desse mapa aqui, nós vamos ver a Assíria e a Babilônia. No cantinho você vai ver aqui, ó, a Babilônia. Tá? Então, aqui em cima a Assíria, aqui embaixo a Babilônia. E os caldeus ainda eram nômades, eles ainda não tinham essa fixação. Uma outra situação era a forma de culto que ela é descrita no livro. Então essa forma de culto era uma forma típica daquela época. E principalmente pelo nome Jó, que era um nome era um nome da moda naquela época. Assim como eles, assim como nós, eles também tinham nomes da moda. E Jó era muito comum nesta época. Ok, o que acontece com Jó? Acontece que ele começa falando no livro de Jó, ele começa falando que Jó era íntegro, ele era reto.
E ele fala a respeito da vida de Jó e ele diz que diante de Deus, Satanás, que estava andando pelo mundo, circulando pelo mundo, vem também dar satisfações a Deus, porque ele se acha bastante bom, mas na verdade ele tem que dar satisfações dos seus atos para Deus, porque Deus é mais poderoso do que ele. Então ele foi dar satisfações, o relatório das suas atividades para Deus. E nessa ocasião, como Jó era um homem íntegro e reto, ele era um homem piedoso, justo, ele foi elogiado por Deus. E Satanás então começa a acusá-lo e começa então a fazer uma série de circunstâncias em que ele desafia Deus. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquele outro, ele vai acabar não sendo justo, não sendo reto, não sendo este homem piedoso que Deus estaria falando, estaria elogiando. Então aqui, na verdade, a história começa Deus dando autorização. E olha aqui, nós já aprendemos a primeira lição. Deus deve autorizar a ação do inimigo sobre as nossas vidas. Deus autoriza que o inimigo toque na vida de Jó. E à medida em que ele vai tocando, Jó vai resistindo na sua piedade, na sua correção, na sua retidão. E aí o inimigo afronta mais, acusa mais e ele pede para ir mexendo, mexendo, mexendo. Deus só não permite que toque na vida de Jó. E ele o faz. E aqui nós temos então uma discussão, no livro todo nós temos uma discussão por que um homem justo sofre. Então, aqui nós vamos ver algumas passagens super interessantes, como por exemplo no primeiro capítulo, 20, quando ele perde muitas das suas coisas, ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Ele tinha perdido tudo e ele adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mostra, portanto, que o inimigo tem que dar satisfação e que o inimigo é o nosso acusador. Ele é o nosso inimigo. Amados, Deus nos conhece. Se o inimigo nos acusa com razão, Deus vai ter que nos julgar de acordo com a acusação que tenha fundamento. Se não tem fundamento, Deus não nos julga. O inimigo não só nos acusa quando nós fazemos coisas erradas, mas também quando nós não fazemos. A diferença está na reação de Deus, no agir de Deus depois desta acusação. O sofrimento de Jó foi, primeiro, ele perdeu todos os seus bens, ele ficou sem nada, ele era uma pessoa rica, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua herança, os seus herdeiros, ele não tem mais descendentes, ele perdeu a saúde, a mulher o despreza. Tanto é que no versículo 10 do segundo capítulo ele diz assim: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, quando a mulher, no final de tudo, quando a mulher lhe acusa. E depois, para coroar o sofrimento de Jó, os amigos vêm lhe dar um apoio. Na verdade, existe uma ideia de que só sofrem aquelas pessoas que fazem o mal. Então, o mal resulta em sofrimento. Então, o sofrimento vem do mal que nós praticamos. E aqui o livro de Jó nos mostra que nem sempre isso acontece. Então, os amigos
que deveriam dar apoio, os amigos que deveriam dar suporte a Jó, ele faz Bildade, Zofar, Eliú, vêm e o acusam. E eles iniciam uma tortura mental, que é o final de toda a tortura. Ele já tinha perdido tudo, e aí vêm os amigos e o acusam de uma coisa que ele não fez. Queridos, o que nós temos aqui é essa discussão. O sofrimento deriva de más ações? No caso de Jó, não. Então ele está mostrando que existem outras circunstâncias. O sofrimento não deriva de um abandono de Deus. Agora, é preciso ficar atento, é preciso ficar resistente, é preciso estar grudadinho com Deus, porque muitas pessoas que sofrem este tipo de sofrimento, não sendo maus, não sendo injustos, não resistem a esta provação. E existem aqueles que se desviam, porque eles querem uma explicação de Deus. Deus não precisa nos explicar nada. Eles querem uma explicação de Deus. E quando eles não conseguem essa explicação, eles acabam se desviando, eles acabam desistindo. Então, meu amado, no seu devido tempo, nas suas devidas circunstâncias, Deus restaura a nossa vida. E veja, no caso de Jó, Deus nunca explicou o que aconteceu. Nós sabemos porque o livro foi contado, mas na história você veja que para Jó Deus não falou o que aconteceu. Que nós temos também uma última lição, uma última coisa a levar em consideração. Existe um conhecer teórico de Deus, existe um conhecer através de ouvir, através de me contaram, através disso, daquilo, mas existe um conhecer por experiência, um conhecer pela vivência que se pode ter com Deus. E eu vou citar para os amados uma das passagens mais lindas. Nós temos aqui 42. Eu vou começar com 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha só o que diz no 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. E quando ele ora pelos amigos, quando ele intercede pelos amigos, porque Deus se enfurece com os amigos, toda a sua sorte, tudo lhe é restituído. O Senhor dá a Jó o dobro de tudo que antes possuíra, diz o versículo 10. Amém, amados? Bons estudos.